Nós estamos abrindo mais um bloco do nosso programa, sempre abordando aqui assuntos diversos, né? E um dos fenômenos que vem acontecendo com a pandemia é exatamente o aumento da violência doméstica, em especial da violência contra a mulher. Eu tenho uma convidada aqui, que é a Tabata Tesser. Deixa eu passar para vocês o currículo dela. A Tabata realiza palestras, realiza também reuniões, né? Exatamente no combate à violência contra a mulher. A Tabata é bacharel em Ciências Sociais e Ciência Política pela FESP, que é a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É também membro do Núcleo de Incidência Internacional na ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Ela participa desse núcleo desde agosto de 2019. Esse núcleo existe desde 1993, portanto, chegando próximo já dos seus 30 anos. Atuou na Pastoral da Juventude em Guarulhos, é militante do movimento social e ativista da Rede Ecumênica da Juventude Feminista e Católica. O currículo da Tabata, apesar de muito jovem, não é fácil, não. Ela é uma das autoras do livro Teologias Fora do Armário, Teologia, Gênero e Diversidade Sexual, lançado em agosto de 2019, que foi organizado pela Regina Soares Jurkevics. E também representa o Brasil na organização She Decides. Elas decidem na ONU desde março deste ano. Ela já está aqui. Tá tudo certo? Falta coisa, Tabata. 24 anos, está mentindo a idade, hein? Bom, obrigada, Pedro, primeiro pela oportunidade. Não estou mentindo a minha idade, não, tenho 24 anos. Comecei muito cedo a me engajar na luta das mulheres e aí fiz formação na área e agora eu também represento o Brasil aí no She Decides, que é uma plataforma internacional que reúne cerca de 25 ativistas de diferentes lugares do mundo que fazem experimentos de violência contra as mulheres. E mais legal ainda, uma plataforma que reúne, além das mulheres, os homens nessa campanha. E o She Decides é uma plataforma, então, que reúne essas ativistas. Então, estou muito orgulhosa de participar aqui do teu programa. Obrigada pelo espaço. Acho que o tema, além de urgente, né, muito sensível nesse momento, muito sensível que a gente está vivendo. Então, estou muito feliz, muito agradecida por participar. Tabata, e é um tema tão complexo, tão delicado, né? E evidentemente que a gente sempre faz uma pesquisa, minha produção, eu particularmente também faço uma pesquisa e difícil até a gente direcionar. Mas uma pergunta que é recorrente, eu não posso deixar de fazer, né? É exatamente essa sua participação na Igreja Católica, né? Que sempre teve um histórico de deixar a mulher meio que, né, num segundo escalão, vamos dizer assim, apesar das mulheres serem, me parece, as mais praticantes, né? Em questão quantitativa, parece que está meio dividido, né? 50% mais ou menos de homens, 50% de mulheres de católicos no mundo. Mas em termos de prática, a mulher é muito mais praticante do que o homem, eu estou enganado. É verdade, as mulheres são confessionalmente muito mais religiosas do que os homens, tanto na religião católica como agora no Brasil, nesse processo que a gente vive de transição religiosa para o setor protestante, também nos setores evangélicos. Então, na verdade, o que a gente analisa é que, apesar das mulheres ocuparem essa maioria numérica nos cultos, nas missas, elas, quando se tratam de espaços mais de decisão e mais de poder dentro desses ambientes religiosos, eles são normalmente desempenhados por homens. E a religião, né, é uma questão muito sensível para nós, então é muito importante que a gente diz que religião, política, futebol não se discute. Por muitos anos eu acho que esse tabu fez com que a gente não discutisse de fato esses temas. Então, nesse momento, acho que a gente tem uma grande contribuição de discutir dentro do ambiente cristão, não cristão, o espaço das mulheres, não só na sociedade, na política, mas também dentro dos espaços religiosos. Tabata, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que a violência no Brasil, parece que em termos de feminicídio, o Brasil está em 5º lugar, segundo o ato comissionariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Primeiro lugar em feminicídio, lógico, per capita, né, por número de habitantes, El Salvador. Segundo lugar, a Colômbia. Terceiro lugar, a Guatemala. Portanto, 3 países aqui da América Latina, né? Em quarto, a Rússia, um país desenvolvido. E aí o Brasil está em 5º lugar em número de assassinatos contra mulheres, né? No Brasil, calcula-se que morre uma mulher a cada 2 horas vítima de feminicídio. Vocês têm observado uma melhora na política de preservação, de proteção das mulheres no Brasil?
A gente comemora, assim, né? Mas 2020 são 5 anos da lei do feminicídio no Brasil, né? O feminicídio hoje ele é tipificado no Código Penal como crime hediondo, né? Então, e é justamente isso. Feminicídio é você matar uma mulher, justamente por ela ser mulher. Então, o aumento do número de feminicídios tem a ver também com o processo de legislação. Então, o fato do feminicídio ser tipificado, agora você tem um aumento dos registros da morte das mulheres pela violência. Né? O feminicídio é a face mais expressiva da violência, porque é a morte. Mas isso não quer dizer que a violência que não é expressa através de hematomas, através de empurrões, elas também não tenham que ser discutidas. Por isso que, inclusive, na Lei Maria da Penha tem 5 tipos de violência, que são diferentes da só violência que a gente vê externamente corporal, expressa no físico. Então, é um mal que a gente tem que falar, e eu acho por isso que é importante a gente dizer de um tema tão sensível, para que a gente possa sanar esse ciclo de violência. Já que você mencionou, vamos apontar esses 5 tipos de violência contra a mulher, que a gente está falando aqui de violência física, mas tem violência moral, tem outras formas. Aliás, ela falou da Lei Maria da Penha, que é de 2006, eu tive o prazer e a honra de entrevistar a própria Maria da Penha, né? A mulher que inspirou todo esse movimento, né? Que alardeou para uma situação em que as mulheres passaram a ter mais coragem, né? De denunciar os maus tratos sofridos, muitas vezes em casa, né? Me passe quais são os 5 tipos que estão especificados na lei. Violência física, violência moral, violência sexual, violência psicológica e a violência financeira, que a gente chama também de violência patrimonial. Então, a violência física, ela pode ser entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade corporal das mulheres. Então, pode ser através do espancamento, pode ser você atirar objetos, você sacudir, apertar os braços, qualquer tipo de estrangulamento, sufocamento, então toda essa camada do que é a violência física, tortura, por exemplo, algum tipo de ferimento por queimadura. E a gente tem uma outra face da violência, que é justamente essa violência que não é expressa no corpo, né? Que é a violência psicológica, que essa é a violência que a gente diz que é a violência invisível, mais difícil de ser identificada. Porque muitas vezes as mulheres estão num processo de abuso psicológico com seus companheiros, namorados, filhos, irmãos, não acontece só com gente que você se relaciona afetivamente, e ela não reconhece que ela está nesse ambiente tóxico e psicológico abusivo. Aí a violência moral já vai para aquela parte do achincalhamento, palavrões, palavras de baixo calão, não é? O ciúmes improdutivo, que é aquela coisa com relação à posse, você está me traindo, enfim. Também querer controlar as mulheres com relação ao que elas vão vestir, ao que elas podem ou não usar. Então, é um controle diferente da violência psicológica, né? Porque ele altera ali a forma como a mulher vai se comportar perante ao mundo. Né? Então, essa também é uma face que é a face da violência moral. A violência sexual é autoexplicativa, né? Nem precisa a gente mencionar aqui, né? Abusos. É quando não há consenso, né, na relação sexual ou na tentativa de. Eu só queria fazer um adendo em relação à violência financeira, que você falou, que pode ser chamada também de violência patrimonial. A gente vê que os números de denúncia vêm crescendo, né, em progressão geométrica, as mulheres cada vez mais encorajadas de denunciar os seus companheiros, namorados, maridos, enfim. A gente pode deduzir que, num passado não muito distante, vou falar aí de 2 décadas mais ou menos para cá, normalmente as mulheres eram muito dependentes do homem financeiramente, não é? E aí, por conta disso, o número de denúncias era quase que 0, porque a mulher se sentia meio que refém daquela situação. A independência econômica das mulheres, a entrada delas definitivamente no mercado de trabalho, contribuiu muito para que a mulher pudesse ter essa voz ativa, não, Tabata? Justamente isso, Pedro. Por isso que essa violência patrimonial tem relação com a dependência financeira, inclusive hoje isso é um dos fatores que façam com que muitas mulheres não denunciem, não liguem para 180, é justamente uma relação com a dependência afetiva com relação aos filhos e também com a dependência financeira. Isso está em
constante alteração no Brasil, justamente pela introdução das mulheres dentro do mercado de trabalho, por elas começarem a discutir que elas precisavam ter garantias de trabalho iguais aos homens, então, do ponto de vista salarial, por exemplo, hoje é uma luta das mulheres. O assunto da dependência financeira, ele é muito importante porque ele, inclusive, faz com que as mulheres consigam denunciar o agressor e romper com esse ciclo de violência. E eu acho que é justamente por a gente estar nesse momento de transformação da sociedade. Então, a gente está falando, por exemplo, no caso da pandemia, o auxílio emergencial que o governo aprovou, ele tem um auxílio específico para as mulheres chefes de família, porque o governo já reconhece que as mulheres hoje são elas que gerenciam o espaço familiar. Deixa eu pegar o gancho que a Tabata me deu e passar aqui alguns dados, né? Em relação à pandemia, os atendimentos da Polícia Militar a mulheres vítimas de violência aumentaram 44,9% só no estado de São Paulo. Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o total de socorros prestados, ainda segundo o Fórum, passou de 6.775 para 9.817 na comparação entre março de 2019 e março agora de 2020. O relatório foi divulgado em abril, foi mensurado até março, né? E a quantidade de feminicídios, portanto, né, de mortes, também subiu no estado de 13 para 19 casos, aí tendo um aumento de 46,2%. Calcula-se que 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo, e aí eu já não estou falando mais de Brasil, nem de estado de São Paulo, estou falando de mundo, que 1 em cada 3 mulheres do mundo já tenha sofrido algum tipo de violência física e ou sexual. Olha, não estamos nem contando a violência patrimonial, a violência psicológica, moral. Esse foi um documento também registrado, essa estatística, pela ONU Mulheres, que é uma entidade muito forte dentro da ONU e que, inclusive, tem bastante homens participando, né? Tabata, quais são os principais meios de denúncia para a mulher que se sente ameaçada? Porque a mulher não precisa ser agredida, ela se sentindo ameaçada, ela já tem que começar a tomar atitude, né, Tabata? Pois a partir do momento, esse processo de consciência é fundamental para que as mulheres denunciem. Se você foi vítima, conhece alguém que já foi, gostaria de denunciar, e acha que nesse momento de isolamento social, essa convivência ela se tornou um espaço violento e inseguro para você, as mulheres têm diversos lugares, diversos meios para denunciar. Então, tem o famoso 180, e eu acho que é o meio, neste momento, durante a pandemia, de mais fácil acesso, porque você faz o contato telefônico. Porém, se você estiver no mesmo lugar e no mesmo espaço que o seu agressor, a gente recomenda justamente a via do e-mail. Então, no próprio site do Disque Denúncia do 180, você envia a sua solicitação. Caso você ache que você precisa de uma medida protetiva, ou seja, um processo de afastamento judicial com relação ao seu companheiro, ou a pessoa, o agressor próximo, você pode procurar uma delegacia, registrar o boletim de ocorrência e solicitar essa medida protetiva. Todos esses serviços são oferecidos gratuitamente pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, através do Núcleo de Defesa e Promoção e Igualdade das Mulheres, e você tem acesso pleno a eles, tem diversos telefones. Inclusive, na Baixada Santista, tem diversos... O próprio CRAS, que é o Centro de Referência a Atendimento à Assistência Social, faz o atendimento às mulheres vítimas de violência. Lá, nesse espaço, você tem uma equipe multidisciplinar, então, que é composta por um assistente social, por um psicólogo, por um advogado, e você vai passar por um processo de acompanhamento, né? Até porque romper um processo de violência, ele é tão difícil que você precisa de uma equipe que te auxilie, que te oriente nesse seu processo de decisão. Não basta só denunciar. A etapa, talvez diríamos que, apesar de parecer a etapa mais difícil, esse é só o primeiro passo. Depois a gente precisa ter uma equipe que acompanhe essa mulher para que a gente rompa de fato esse ciclo de violência
violência que ela vive. Então, passa por separar ou não separar do companheiro, como fica a relação com os filhos, a casa, a questão financeira. Então, tudo isso é auxiliado por essa equipe multidisciplinar garantida pelos Centros de Atendimento à Violência contra as Mulheres. Tabata, que bate-papo gostoso com você. É um terreno muito árido e muito amplo, né? Fica o convite para que a gente possa se encontrar, quem sabe depois da pandemia, presencialmente aqui no estúdio. Muito obrigado pela tua participação, viu, Tabata? Muito obrigada, Pedro, pelo espaço. Adoro seu programa, acho ótimo o conteúdo, todas as iniciativas, e fico muito feliz que você tenha dado essa abertura para a gente falar desse tema tão sensível, né? Então, queria muito agradecer e dizer para as mulheres: denunciem, se encorajem, que eu acho que nosso empoderamento enquanto mulher vai decidir muito o futuro das nossas vidas. Então, muito, muito obrigada pelo espaço, e após a pandemia, então, a gente se encontra aí fisicamente para conversar mais sobre esses temas que são tão importantes para as mulheres. Tabata, obrigado mais uma vez, um beijo. Obrigada. Tchau, Tabata. E nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos, não sai daí.